Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e essa é uma parte do Book Haul do mês de maio. Gente, tem muitos livros para mostrar para vocês, então eu vou começar e vou tentar ser rápida. Começando por um presente que eu ganhei do Paulo Souto. Eu conheço ele pelo Instagram, mas ele acompanha aqui o canal. Aliás, ele tem um canal chamado Pretérito Imperfeito e vale a pena dar uma olhada. Se você gosta do Redemunhando, ele também fala de alguns livros de história, outros de literatura, mas ele é doutorando em história, então vale a pena se você gosta dessa área. Ele me mandou uma carta muito legal e me enviou um livro que ele achou que eu ia gostar por conta das questões de gênero, e eu já amei só pelo título e pela capa. Resistências, Gênero e Feminismos contra as Ditaduras no Cone Sul. Organizado pela Joana Maria Pedro, pela Cristina Scheible Wolff e pela Ana Maria Veiga, editora Mulheres. Eu não conhecia essa editora e é um livro sobre as ditaduras do Cone Sul. Então vai falar da América Latina e das questões de gênero relacionadas a isso. Eu achei uma proposta muito boa. Depois, se vocês quiserem ver, dá um pause aí. Tem todas essas autoras e autores que escreveram artigos para esse livro. Eu acho que deve ser incrível. Paulo, muito obrigada pelo livro. Foi um presentão. Eu recebi mais presentes de outro inscrito maravilhoso, que é o Hélio. O Hélio Félix também mandou uma cartinha legal demais. E ele estava querendo me enviar um livro há um tempo. Ele falou que esperou um pouquinho para sair esse livro aqui, que é o A Mente Naufragada, sobre o espírito reacionário, do Mark Lilla, pela editora Record. Ele leu um outro livro desse autor e gostou muito, e aí ele me mandou esse daqui para eu ler. Eu achei super interessante, é um livro que vai falar sobre a diferença entre conservadorismo e reacionarismo. Eu acho que é um livro muito filosófico, embora ele não se autodenomine filósofo. Na mini biografia dele que tem aqui na orelha, só fala que o Mark Lilla é professor na Universidade de Colômbia, mas não fala de qual área. Mas fala muito dessa parte política, né, do funcionamento da mente política dos reacionários, que ele vai explicar o que é nesse livro. Além do livro, o Hélio fez o carinho de me mandar várias outras coisas. Ele viajou e aí ele trouxe pra mim essa bolsinha, tipo um estojo, né, da New York Public Library. E aqui atrás é uma frase da Jane Austen: "There is no enjoyment like reading." Eu amei! Como a gente não gosta de coisa que fala sobre livro, né? Além disso, um imã de geladeira do MoMA. Gente, é muito chique! E vários marcadores de livros. Um do Louis Armstrong House Museum, que parece que não é um museu tão conhecido do público, mas é em Nova York também. E um conjunto de 8 marcadores de páginas da New York Public Library também, a Biblioteca Pública de Nova York. E aí tem todos esses, ó, ele é tipo de uma cor só, com várias frasezinhas, tipo What are you reading now? Hélio, muito obrigada, eu não sei como agradecer mesmo, tanto presente, tanto carinho. Eu gostei de tudo, obrigada mesmo. Eu fiz uma troca no Scooby esse mês, na verdade eu requisitei um livro. Se você quiser saber como fazer trocas no Scooby, veja meu vídeo tutorial sobre isso, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo. E o livro que eu pedi foi de um autor que eu li Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, Jonathan Safran Foer, e dessa vez eu pedi o Tudo Se Ilumina, da editora Rocco. Eu gostei muito do Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, e todo mundo elogia as outras obras desse autor, então eu achei que valia a pena requisitar esse. Recebi 2 cortesias do grupo editorial Record por aquela ação Very Important Book, que eles estão mandando para algumas pessoas. A primeira que eu recebi foi nesse papel de seda marrom aqui. E aí olha só o que veio. Tintas, um pincel, uma paleta, 2 marcadores do livro e o livro Um Amor Perdido, da Alison Richman, pela editora Bertrand Brasil. É um romance histórico que se passa em Praga e tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Então deve ser um romance bem pesado. Essa aqui, por enquanto, é a prova, né? Então não é o livro definitivo, tanto que ele nem tem orelhas, por isso que eu não sei nada sobre o autor ou autora ainda.
mas aqui tá escrito que a data prevista para o lançamento seria dia 30 de abril, então já deve estar nas livrarias disponível. Aliás, todos esses livros que eu menciono, eu coloco links na descrição do vídeo, e se você quiser adquirir algum deles pela Amazon, você pode usar o meu link, e usando esse link eu ganho uma comissão pela venda do livro. Você não paga nada mais por isso, e eu ganho uma certa porcentagem da venda. E aí recebi uma segunda caixinha do Very Important Book, que veio dessa vez no papel laranja. E aí recebi, olha só, uma passagem de avião, pena que é de mentira, mas veio com o meu nome, eu achei muito chique, Natasha Henneman, Brasil para Itália. O livro é esse aqui, Um Verão na Itália. Esse é o marcador, obviamente. Além do marcador e da passagem aérea, veio também esse brochezinho. Na verdade, eu acho que é um pingente do teatro, né? Aquele símbolo do teatro. E o livro, que também é uma prova, deve ser lançado agora no mês de junho. É Um Verão na Itália, da Carrie Elks, pela editora Verus. Também é um romance, e esse aqui eu acho que é uma coisa um pouco mais água com açúcar, assim. Talvez um pouco chiclete, não sei. Não tenho certeza, tá, gente? Eu só tenho poucas informações sobre esses livros. Mas deve ser uma leitura bem levezinha. Então, pra quem gosta, eu acho que vai ser uma boa pedida. E aí, gente, chegaram livros de parceria. O primeiro que chegou foi da Companhia das Letras. Vocês sabem que a minha parceria com a Companhia das Letras esse ano é uma parceria mais aberta. Porque esse ano eu tava procurando mais liberdade das leituras por conta dessa alta carga de trabalho que eu tô sofrendo no momento. Então, a parceria funciona da seguinte maneira. Eu preenchi uma ficha com os meus gostos literários maiores e com o que eu acho que o meu público gostaria de ver. E eles me enviam lançamentos que tenham a ver com isso. E aí eu não tenho um prazo estabelecido para fazer a resenha. E, gente, esse livro que eles me mandaram eu quero ler, tipo, hoje. É A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli, que eu acho que também é italiano, da editora Objetiva. Sim, ele é italiano, ele é físico teórico e ele é membro do Instituto Universitário Francês e da Academia Internacional de Filosofia da Ciência. E o cara vai discutir o tempo. E ele vai discutir o tempo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista físico. Eu acho que ele vai trazer umas ideias muito loucas de tempo para eu pensar. Eu tô muito animada para ler esse livro. Assim, se eu tivesse escolhido o livro, não seria tão certeiro quanto a companhia ter me enviado sem eu pedir. Então eu fiquei muito animada, muito. E esse autor escreveu também o 7 Breves Lições de Física, que acho que é um livro bem conhecido aqui no Brasil. Fiquem ligados aí que qualquer hora eu vou ler esse livro. E aí, eu acabei pegando uma parceria com a editora Zahar, que também é uma das minhas favoritas. Eles publicam muita coisa legal, de tudo, né? Mas eu gosto muito da parte de não ficção deles, assim, de filosofia. E aí eles me enviaram, eu conversei um pouquinho com a moça que tá fazendo a parte de parceria, falei do meu público, do que eu gosto de ler, e aí ela me enviou Maria Madalena, que é uma biografia da figura da Maria Madalena, como ela foi reinterpretada ao longo do tempo. Então aqui a gente tem, ó, Da Bíblia ao Código da Vinci, Companheira de Jesus, Deusa, Prostituta, ícone feminista. Então vai mostrar as releituras que houveram sobre a figura de Maria Madalena. Eu achei maravilhosa essa proposta, do Michael Hegg, pela editora Zahar. Esse autor é historiador. Gente, olha esse livro. Ele tem um monte de imagens. Eu tô apaixonada, sério. Sério, essas editoras. E o segundo livro que ela me enviou também, nossa senhora, eu tô doida pra ler. 1968, Eles Só Queriam Mudar o Mundo, da Regina Zappa e do Ernesto Soto. Essa é a edição comemorativa dos 50 anos de 1968, também pela editora Zahar. E é um livro que vai falar, ele me pareceu um pouco um almanaque. Assim, ele vai falar sobre vários acontecimentos de 1968, não só 68 na França. Vai falar, por exemplo, dos movimentos da ditadura militar aqui no Brasil e dos movimentos de resistência à ditadura militar no Brasil. Vai falar da Guerra do Vietnã, vai falar de Paris, vai falar de todos os movimentos que aconteceram ao longo do ano de 1968. E aí, pelo prefácio, a gente consegue ver que eles separam por mês. Então, em janeiro aconteceram tais coisas, em fevereiro, em março, até chegar a dezembro, e depois uma conclusão para fechar tudo.
Eu amei esse formato, eu nunca pensei que seria dividido por meses, assim, eu achei muito, muito bacana. Também vou ler em breve. Gente, olha esses livros maravilhosos. Aí aconteceu uma coisa que é uma amiga minha, professora, que trabalha comigo na escola, professora Carol, de Geografia, ela tem uma vizinha dela que está se mudando para os Estados Unidos. Essa vizinha dela é historiadora e ela não vai poder levar os livros junto. Então ela estava doando os livros dela e essa professora Carol, minha amiga, acabou pegando todos os livros que ela estava doando e meio que distribuiu entre os professores, né, os que a gente queria. Fomos tomar um café na casa dela, foi uma delícia, foi uma tarde muito boa. E aí eu escolhi vários livros. Primeiro foi Sêneca, o livro Da Tranquilidade da Alma. Também tem os textos Da Vida Retirada e da Felicidade, pela LPM Pocket. Um livro de filosofia, né, básico. O livro O Golpe de 1964, Momentos Decisivos, do Carlos Fico, pela editora FGV, de bolso. Eu já tenho alguns dessa coleçãozinha, mas eu não tinha esse do Golpe de 1964. Acho que vai ser uma leitura boa, até porque ele é pequenininho, ele é fininho. Deve ser um panorama geral aí dos acontecimentos. Gente, eu consegui um livro que estava na minha lista de desejos. Aliás, eu consegui 2 que estavam na minha lista de desejos. E esse tá novinho, que é O Beijo de La Mourette, do Robert Darnton, que eu amo, pela companhia de bolso. O Darnton é um cara que estuda leitura, leitores e livros, principalmente no final da Era Moderna, começo da Era Contemporânea, na França. E pelo jeito esse livro fala também sobre a história dos meios de comunicação. Vai falar sobre reconstruir a memória e coisas desse tipo que eu amo, né? Eu só falo sobre isso no Papo de Historiadores. Aliás, eu tenho uma série de vídeos sobre um livro do Robert Darnton, que é o livro O Grande Massacre de Gatos. Livro sensacional. Fala muito sobre leitura também. E desde que eu li O Grande Massacre de Gatos, eu quero ler tudo que esse cara escreveu. Eu achei maravilhoso. Peguei um que eu tava de olho, assim, se ninguém quisesse eu pegava, mas é uma historiadora que eu não li ainda e que é super conhecida, muito bem conceituada, Maria Odila Leite da Silva Dias. Ela foi orientadora do meu melhor professor da graduação, professor Nicolau Sevicenko, infelizmente faleceu há alguns anos. E esse livro é A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos. São 3 ensaios e, se eu não me engano, o que liga esses 3 ensaios é justamente a questão da elite. Ela vai pensar quem é a elite brasileira e como ela se mantém no poder. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é porque aqui atrás não tem sinopse, então eu só posso falar mais ou menos o que eu vejo aqui pelo sumário. Mais um que eu achei muito legal, nunca nem tinha ouvido falar desse livro, Mortes Vitorianas, Corpos, Luto e Vestuário, da Juliana Schmidt, pela editora Alameda. É um livro que vai falar sobre as interpretações, os rituais, as vestimentas que se fazia diante da morte lá na época vitoriana. Então ela vai analisar as representações sociais da morte no século XIX, especificamente. Achei muito bacana esse tema de pesquisa. Esse livro que eu não conhecia, acho que eu já tinha visto a capa em algum lugar, mas eu nunca tinha dado muito valor. E aí quando eu folheei, eu me empolguei muito. Os Clássicos da Política, esse aqui é o volume 1, do Francisco C. Weffort. Ele é o organizador, que na verdade é um livro escrito por várias pessoas diferentes. Ele contém textos de alguns pensadores, nesse caso desse volume 1, Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau e O Federalista, da editora Ática. E para cada um desses pensadores tem um texto deles mesmo, então a gente consegue entrar em contato com a escrita dos próprios caras, e além disso, alguém comentando o texto, algum especialista comentando o texto. Eu achei essa proposta, nossa, eu quero muitos livros assim. É bom para estudar, né, os pensadores políticos que tivemos aí ao longo da história. Mais um que eu peguei nessa doação foi Histórias Fantásticas, do Adolfo Bioy Casares, pela Kozak Naif. Não conheço muito do Bioy Casares, mas eu sei que são contos, esse livro, e que tem essa coisa do fantástico, né, que de vez em quando eu preciso também. Mais um, Usos e Abusos da História Oral, da Marieta, ou melhor, organizado pela Marieta de Moraes Ferreira e pela Janaína Amado, pela editora FGV. É uma coletânea de artigos falando sobre a história oral, refletindo sobre esse tipo de
fonte, esse tipo de tratamento historiográfico, que eu sei pouco a respeito, então eu acho que vai ser uma ótima leitura. Olha esse livrão que eu peguei, Os Estoicos, organizado pelo Brad Inwood, editora Odisseus. É um livrão e vai falar só sobre a filosofia do estoicismo, que é incrível, porque na escola a gente... o programa prevê menos de uma aula para os estoicos, é meia aula para os estoicos, tipo 25 minutos você falando sobre eles. Aí você vai ver, tem livros enormes sobre a filosofia inteira, né, dos caras. Aqui deve ser bem, bem detalhado e bem dividido, porque a gente coloca todo mundo no mesmo saco, né, os estoicos, e na verdade cada um tem uma teoria diferente. E aí o último dessas doações, calma aí que ainda tem compra, tá, gente? Mas não são tantas compras assim. Mas o último das doações é um livro que estava na minha wishlist, como eu falei, o segundo que estava na minha wishlist, que eu estava de olho já, Cultura Geral, Tudo o que se deve saber, do Dietrich Schwanitz, pela editora Martins Fontes. Eu quase comprei em janeiro, quando teve liquidação lá, mas o livro estava tipo R$60, com 50% de desconto. Aí quando eu vi que esse livro estava lá para doação, eu pulei em cima dele. É um livro bem panorâmico, sobre várias coisas diferentes. É até uma coisa meio esquisita, assim. Mas é um livro que vai falar, por exemplo, a história da Europa. Aí vai passar pelas grandes obras consideradas interessantes para a Europa Ocidental. Vai falar da Idade Média, da Idade Moderna. Vai falar da literatura europeia, da história da arte, história da música. Grandes filósofos, livros, geografia política. Enfim, um monte de coisas. É um livro bem estranho, né? É um livro estranho, mas eu acho que eu vou gostar. E aí, finalmente, as compras, livros muito bons também. Henry June, da Anaïs Nin, pela EPM Pocket. Vocês sabem que eu li Anaïs Nin e eu gostei bastante. Acho que esse aqui já é uma espécie de... Tem uma coisa meio autobiográfica nesse livro, mas ainda não sei muito a respeito. Comprei o que eu mais estava afim de ler do Camus. Então, acho que esse vai ser a próxima leitura do Camus para mim. O Mito de Sísifo, pela editora Record. Olha essa capa linda. Esse livro foi recomendado naquele podcast que eu falei para vocês no vídeo de leituras do mês, o podcast Filosofia Pop. E aí lá ele explica um pouquinho do livro, me despertou muita vontade de lê-lo. Mais um de filosofia que eu comprei para ver, né, assim, como é que era e tal, foi esse, O que Pensam os Filósofos Atuais, organizado pelo Julian Badini e pelo Jeremy Stengrum. Eu já li um livro desses dois caras, aquele Você Pensa o que Acha que Pensa, que é pela Zahar. Esse aqui é pela editora Rosari. E eu gostei do jeito que eles abordam a filosofia. Eu acho que esse livro deve ser bem bacana, assim, porque muita gente vê a filosofia como uma coisa antiga. E aí a gente pensa, o que os filósofos contemporâneos estão refletindo sobre, né? A única coisa é que a letra é muito pequena mesmo. Aí isso pode incomodar muita gente. Mas só para vocês verem aqui, fala sobre o 11 de setembro, fala sobre terrorismo, fala sobre multiculturalismo, sobre fabricar bebês, sobre amor, sobre verdade e veracidade, sobre inteligência artificial. Então tem vários temas legais e muito atuais para discutir filosoficamente. Eu comprei o livro A Revolução que Mudou o Mundo, Rússia 1917, do Daniel Arão Reis, pela Companhia das Letras. É um livro novo, eu acho que foi lançado em 2017, por conta do aniversário da Revolução Russa de 1917. E eu comprei esse livro porque eu queria lê-lo junto com A Revolução dos Bichos, que eu li com meus alunos no mês de maio. Eu queria ler para comparar, mas não deu tempo. Então eu vou mostrar só no Book Haul mesmo, porque não entrou como leitura do mês, infelizmente. Ainda não, mas deve ser bom, viu? Ele faz um panorama dos acontecimentos da Revolução Russa de 1917. E do que levou a ela, né? E de algumas consequências também. Então eu acho que deve ser um livro bom para se localizar na Revolução Russa. Mais um de filosofia, o último de filosofia dessa vez. A Vida pelos Outros, da Larissa MacFarquhar, pela Companhia das Letras. O subtítulo é Escolhas Altruístas no Limite da Ética. Então, é um livro que vai analisar casos de escolhas éticas que as pessoas fizeram e que parece que são escolhas meio contraintuitivas. São pessoas de bondade extrema e que abrem mão
dos seus familiares ou da sua própria sobrevivência em nome de, sei lá, salvar outras pessoas. Então, os dilemas éticos levados ao limite e com exemplos práticos. Eu achei muito interessante essa proposta. Eu acho que esse livro é bem novo também, viu? Da Companhia das Letras. Comprei um livro que foi recomendado lá no Piquenique Literário de São José dos Campos. Na verdade, ele não foi recomendado. Colocaram em votação esse livro e ele não ganhou pro piquenique. Mas eu fiquei muito interessada pela sinopse. É um autor que eu tô um pouco... Ainda não tive aquela vontade de ler e a partir dessa sinopse me deu vontade. Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami, pela editora Alfaguara. E é um livro, parece que é um pouco misterioso e tem um pouco de romance também. Uma moça que é escritora e se apaixona por uma mulher muitos anos mais velha que ela, tipo 17 anos mais velha que ela. E ela é casada, essa mulher mais velha, então eu acho que vai dar uma tensão muito grande aí no livro. Além do que é Murakami, então deve ter coisas estranhas no meio também. Eu gostei muito da proposta. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês, finalmente, é lançamento do selo Rosa dos Tempos, do Grupo Editorial Record. Um selo voltado para questões bem feministas, assim. É o livro Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. A Perkins Gilman é a autora daquele livro Papel de Parede Amarelo, que é excelente, é um conto praticamente. E aí tem esse livro Terra das Mulheres, que foi publicado em 1915 e, pelo que eu li aqui na orelha, inspirou aquela Terra das Amazonas, do filme Mulher Maravilha e coisas do tipo. Certo? Olha que lindo, amei essa capa. Deve ser bom o livro. Bom, pelo menos o outro da Charlotte Perkins Gilman que eu li, eu gostei demais. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Comenta aí comigo se você gostou de algum desses livros. Pelo amor de Deus, pelo menos de um você tem que ter gostado. Olha o tanto de livro que eu mostrei aqui. Ah, e pode falar nos comentários que eu sei que vocês queriam ter uma amiga que nem a Carol, que doa livros que super interessam a gente. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que me mandou presente. Hélio, Paulo. Muito carinho, né? Obrigada mesmo. Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.